essas resoluções de questões de concurso. Na verdade, essa questão foi enviada. Eu vou até ler o que a leitora Cristina, me mandou. Olha só. Professor, estou estudando para fazer concurso público. Às vezes me deparo com problemas que não consigo resolver. Será que o senhor, obrigado pelo senhor, poderia resolver um deles para mim? Se não for abusar muito. Claro que não, Cristina, não é abuso nenhum, não. E eu sempre, peço aos alunos que façam isso, enviem suas dúvidas para a gente fazer, o exercício, normalmente por videoaula para a gente dar. Eu acho que fica muito mais fácil de se explicar, na videoaula, a gente falando, o entendimento é muito melhor. Perfeito? Vamos fazer então, Cristina, mais essa questão, questão interessante, uma questão de numeração, uma questão de aritmética, É o início da aritmética, perfeito? Vamos lá? Vamos fazer? Ele fala assim, um teatro possui 785 poltronas para acomodar os espectadores, todas numeradas de 1 a 785. Para enumerar as poltronas de numeração par, só as de numeração par, são necessários quantos algarismos, Bom, uma questão simples, uma questão clássica, Quantidade de algarismos de uma série numérica. Perfeito? Bom, é entender aqui o seguinte, vamos começar a compreender. Ele fala assim, para enumerar as poltronas de numeração par. Então eu vou fazer o seguinte, gente, ele só quer contar, as poltronas pares. Ele só quer saber a quantidade de algarismos que eu utilizo para numerar as poltronas pares. Então, eu vou contar qual? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, não é isso? A poltrona 12, 14, tá bom? Aí, o detalhe é importante, Não importa aí se os algarismos são pares ou ímpares. O que importa é que o número seja par. Então, ele precisa terminar num algarismo par. Perfeito isso, gente? Então, por exemplo, o número 124, a poltrona de número 124 vai ser contada. A poltrona de número 338 vai ser contada, porque é par. Perfeito? Não importa se esses dois outros algarismos sejam pares ou ímpares, não importa. O importa é que o último algarismo seja 0, 2, 4, 6 ou 8, para que esse número seja um número par. Tá claro? Olha só como a gente faz esse tipo de questão aqui. E é interessante a gente, antes de começar, entender um detalhe. Quando eu tenho uma sucessão numérica, gente, é fundamental o seguinte, é claro que eu tenho sempre números pares, e números ímpares. Agora, olha só, quando essa sucessão numérica começa por um número ímpar, como é o caso aqui, e termina num número ímpar, tem alguma coisa errada. Errada não. Tem um exagero, tem um excesso de pares ou ímpares. É fundamental, para que eu calcule números pares e números ímpares, que eu comece com paridades diferentes. Ou seja, se eu começar em ímpar, eu devo terminar em par, porque aí eu garanto que eu terei quantidades iguais de números pares e números ímpares. Eu começo com ímpar, termino com par, ou ao contrário, eu começo com par e termino com ímpar. Tá claro isso? Se eu começar com ímpar e terminar com ímpar, eu terei aí um ímpar a mais. Se eu começar com par e terminar com par, eu terei aí um número par a mais. Então é sempre mais tranquilo, é sempre mais fácil a gente sempre trabalhar como? Começando com paridades, começando e terminando com paridades diferentes. Par, termino em ímpar, ímpar, termino em par. Porque aí eu tenho certeza que eu terei quantidades iguais de números pares e números ímpares. Tá bom? Vamos dar um exemplo, falar aqui rapidinho, quer ver? Eu vou de 1, vamos fazer uma sucessãozinha rápida. 1, 2, 3. Olha, nesse número eu comecei com ímpar, terminei com ímpar. Vão ter dois ímpares e vai ter um par. Agora, olha só, vamos contar de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho dois ímpares e tenho dois pares. Então, para que eu tenha quantidade de números pares e ímpares iguais, é fundamental que eu comece com paridades diferentes. Ou melhor, desculpa, comece e termine com paridades diferentes. Par, termino em ímpar. Ímpar, termino em par. Tá claro isso? Então, gente, vamos lá? Então, vamos lá. Primeira providência é o seguinte. É entender que se eu quero saber quantidade de algarismos, é fundamental que eu separe os números por quantidade de algarismos. Olha como é que eu vou fazer. A gente vai entendendo, no decorrer do problema a gente vai entendendo melhor. Quer ver só como é que é feito? Olha só, de 1 até 9, aí eu já tenho aquele problema que eu falei da paridade. Eu comecei com ímpar, terminei com par. Não é isso que eu quero sempre fazer o quê? Paridades diferentes. Não é isso? Os extremos precisam ser de paridades diferentes. Par, termino em ímpar, começo em ímpar, termino em par. Olha só, de 1 até 9 são as poltronas. Eu estou contando as poltronas, olha. Aí eu já tenho meu primeiro problema, eu tenho aqui. Eu comecei em 1,
e fui até 9. Então, para evitar esse problema, olha só, eu não só quero contar as pares. Deixa essa poltrona 1 de fora, eu não vou precisar dela, né? Aí eu vou começar de 2 até 9. Aí você, mas por que você fez isso? Jogou fora 1? Não, eu não estou jogando fora 1. Eu não precisarei dessa poltrona 1, porque ela é ímpar, ela não vai ser contada. Então o que eu fiz? Eu comecei de uma que eu vou contar, que é a 2. Eu vou do 2 até o 9. E por que eu fiz isso? Para que eu tivesse paridades diferentes nos extremos. Olha só, comecei em par, vou terminar em ímpar. Com isso eu garanto que nessa sucessão numérica eu terei a mesma quantidade de números pares e números ímpares. Perfeito? Vamos ver como é que a gente faz? Olha, entre o 2 e o 9, quantos números existem entre dois extremos, né? Numa sucessão numérica, né? Entre os extremos dessa sucessão. Olha só, entre 2 e 9, quantos eu tenho? Muito fácil. É sempre a diferença mais 1. Sempre a diferença mais 1. Olha só como é que eu faço. Ó. 9 menos 2. 9 menos 2 dá quanto? 7. Não esquece de somar 1. 7 mais 1 dá quanto? Dá 8. Perfeito? Agora, olha só. Nesses 8 números que eu acabei de descobrir, né? Metade deles são ímpares, metade deles são par. Então eu tenho que dividir por 2. E por que eu vou dividir por 2? Para saber quantos são pares e quantos são ímpares, claro, né? Olha, 8 dividido por 2, isso me dá 4. Eu estou mostrando aqui que é o seguinte, eu tenho 4 números pares e 4 números ímpares entre quem? Entre o 2 e o 9. Perfeito? Ah lá. Vamos ver, olha só. Será que é isso mesmo? São 4 pares? Vamos lá. 2, 4, 6, 8. São 4, né? Olha lá. 3, 5, 7, 9. São 4 ímpares. Perfeito? E aí eu vou entender o seguinte. Eu tenho 4, perfeito? Ó, 4 números pares. Cada um deles usa um algarismo. 4 vezes 1, olha lá. Então, quando eu numerei do 2 até o 9, quando eu contei as poltronas do 2 até o 9, eu já descobri, olha lá, 4 algarismos, tá certo? Vamos continuar nossa contagem? Eu parei aonde? No 9, né? Que é o último número de um algarismo. Vamos começar agora, vamos fazer a sucessão dos números de 2 algarismos. Então eu vou caminhar de 10 até 99, concorda? Esses são os números todos, é a sucessão numérica de todos os números de 2 algarismos, de 10 a 99. E aqui acontece um dado interessante, olha a paridade. Eu começo com par, termino com ímpar, isso eu vou garantir o quê? Que eu terei quantidades iguais de números pares e números ímpares. Vamos lá? Como é que eu acho a quantidade de números entre dois extremos? É sempre a diferença mais 1. Fiz isso, ó. 99 menos 10 dá 89. Não esquece de somar 1. 89 mais 1, isso dá 90. São 90 números. Metade deles é ímpar, metade deles é par. Quando eu divido por 2, eu descubro que são 45 pares e 45 ímpares. No nosso caso, nos interessa os pares. São 45 números pares. Cada um deles usa 2 algarismos. Não é isso, gente? São números agora de 2 algarismos. 45 vezes 2, isso dá 90 algarismos. Já gastei mais de 90 algarismos. E aqui cabe uma observação importante. Muitos alunos me questionam, professor, peraí, você divide por 2 e depois multiplica por 2? Olha só, essa divisão é uma história e essa multiplicação é outra história. Eu dividi por 2 para saber quantos são pares e quantos são ímpares. E multipliquei por 2 para saber quantos são os algarismos utilizados nesses números de 2 algarismos. Perfeito? Já tinha gasto 4, acabei de gastar mais 90. Vamos partir agora para numerar, né, as poltronas com numeração de 3 dígitos. Vamos lá? Qual é a menor dela? Olha, eu fui até 99, eu continuo agora de 100, agora eu vou de 100 até 785. Olha só, a paridade está legal? Comecei com par, estou terminando com ímpar, maravilha. Eu tenho certeza que nessa sucessão numérica eu terei quantidades iguais de números pares e números ímpares. Por quê? Porque a paridade está correta. Eu comecei com par, terminei com ímpar. É fundamental que eu sempre tenha essa inversão, né? Se eu começo com ímpar, termino com par. Se eu começo com par, termino com ímpar, eu garanto que eu tenho quantidades iguais de números pares e números ímpares. Vamos lá? Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho a diferença mais 1, sempre mais 1. E aí me perguntam, mas por que esse mais 1, sempre mais 1? Gente, quando eu faço essa diferença, olha, 785 menos 100, eu estou tirando o 100 fora. Não é? Eu não estou fazendo 785 menos 100? Então, esse mais 1 é para voltar com esse 100 para a história de novo. Não é isso, gente? A diferença me tira um dos números. E eu somo 1 para voltar com esse número que eu tirei. 785 menos 100, isso dá 685, não é isso? É a diferença mais 1. 685 mais 1, 686. Vou dividir por 2. Para quê? Para saber quantos deles são pares, quantos deles são ímpares. Olha ali quanto dá. 3, 4, 3. E agora vou multiplicar por
por 3, porque cada um desses 343 números tem 3 algarismos. 343 vezes 3, olha só, 1029 algarismos. Tá certo? Então, olha só, para numerar só as poltronas pares, eu gastei 4 algarismos usando números de 1 algarismo. Usei 90 algarismos numerando, né, as poltronas que têm 2 dígitos. E usei 1029 para as poltronas de 3 dígitos. Tá claro? Então, gente, o somatório disso me dará o total de algarismos que eu utilizei. Tá claro? Vamos lá quanto dá? 4 mais 90 mais 1029, isso dá 1123 algarismos. E a nossa resposta certa é a letra B. Entendeu? A questão não é fácil, ou melhor, a questão não é difícil, né? Ela chega a ser até bastante fácil. O grande detalhe é que nessa brincadeira, a gente aprendeu algumas coisas interessantes. A gente raciocinou, a gente pensou. 2 coisas que a gente viu. Paridade. Para que numa sucessão numérica eu tenha quantidades iguais de números pares e números ímpares, é necessário que os extremos tenham paridade diferente. Ou seja, comecei com ímpar, preciso terminar em par. Comecei com par, preciso terminar em ímpar. Tá claro isso, então? Tá claro? Essa foi E a segunda? Numa sucessão numérica, entre 2 números, eu tenho quem? Qual é a quantidade de números que eu tenho? A diferença entre eles mais 1. Tá claro isso, gente? É isso. E esse problema tem que ser feito assim, num alto caminho. A gente tem que separar realmente pela quantidade de algarismos dos números. Então eu faço os números de 1 algarismo, os números de 2 algarismos e os números de 3 algarismos. Se tivéssemos números de 4, faríamos também separado números de 4 algarismos. Perfeito? Confirmando, nossa resposta certa, 1123, é a letra B. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.